Bom, já estamos ao vivo, através da página da Casa de João Irmão Francisco, no Facebook, para dar início à nossa atividade da noite. Mais uma vez, recebendo nosso amigo Tarcísio. Essa data aqui no Brasil, nós comemoramos o Dia dos Pais, né, Tarcísio? E aí já deixo aqui os meus parabéns para você e todos os pais que venham a nos assistir na noite de hoje, né? Obrigado, meu amigo. A todos os pais, congratulações. Esse domingo tão especial, né? Isso. E o tema de hoje não poderia ser diferente, né, Tarcísio? Tarcísio vai falar sobre o tema Palavra de Pai, encaixando aí nessa data comemorativa de hoje, né? Vamos só aguardar alguns minutos enquanto as pessoas recebem as notificações para acessar o nosso vídeo, né? Já cumprimentando aí as pessoas que já estão na caixa de comentários, deixando suas mensagens. Dar boas-vindas aqui a Selma e a Edneide. Boa noite a todos vocês. Já já a gente dá início à nossa conversa. Felipe, eu gostei hoje dessa contagemzinha regressiva, viu? É bom para a gente ganhar um tempinho, né? Boa noite, Ioneide. Boa noite, Mônica. Sejam bem-vindas. Tarcísio, eu passei para você aí o link do vídeo, se você quiser compartilhar com alguém. Ah, sim, sim. Boa noite, Wilton. Boa noite, Zuleide. Sejam bem-vindos. Bom, antes de passar a palavra para o Tarcísio, falar um pouco sobre essa nossa atividade que a gente vem desenvolvendo ao longo desse período de isolamento social, né? Desde que, por conta da pandemia, nós ficamos impedidos de fazer as atividades presenciais, o grupo teve a orientação para que nós migrássemos para a internet, mantendo, assim, o nosso vínculo, né, o nosso contato, para que a gente não se dispersasse. E esse período foi muito rico, né? Foi um período que nos permitiu, primeiro, alcançar pessoas que normalmente não teriam a oportunidade de estar presencialmente lá na casa de João. Então, isso já foi uma grande satisfação. Outro grande resultado desse trabalho foi o intercâmbio que a gente conseguiu manter com colegas de diversos locais que participaram das nossas conversas, né, de todo o Brasil, e foi muito gratificante. Mas como a gente já anunciou essa semana, em virtude já das preparações para o retorno das atividades presenciais, a gente começou já a diminuir a frequência dessas atividades, né? Então, nós ainda vamos ter algumas atividades esporádicas nos demais dias da semana, mas a ideia da gente é manter uma programação fixa às terças, sábados e domingos, né?
Os demais dias serão dedicados às atividades do grupo presencialmente. Então, a partir desse mês, a gente já começou essa redução dessa frequência, né? Mas ainda ocorrerão algumas atividades eventuais nos demais dias, né? Por exemplo, amanhã a gente vai receber um convidado especial, que é o Geraldo Lemos, diretamente lá de Minas Gerais, que ele vai falar para a gente, que é uma atividade conjunta da Casa de João Irmão Francisco com o Grupo Espírita Renascer. Então, amanhã, segunda, ainda teremos uma atividade. E aí, na terça, nossa atividade programada normal. Tá? Então, a gente convida vocês a continuar acompanhando os trabalhos pela internet e convida também aqueles colegas aqui da região, Fortaleza, Eusébio e adjacências, para quando a gente retornar, irem lá conhecer a Casa de João Irmão Francisco, para a gente poder se encontrar pessoalmente, né, e quem sabe tê-los como frequentadores, colaboradores do trabalho, será uma grata satisfação, né? Então, hoje, como eu falei no início, a gente recebe mais uma vez o nosso amigo Tarcísio, que se comprometeu no início desse período a estar conosco aqui aos domingos, e é uma grata satisfação tê-lo aqui, Tarcísio, todos os domingos conversando conosco, trazendo temas bastante relevantes para a reflexão nesse momento que a gente tem passado, né? E antes de passar a palavra para o Tarcísio, eu convido a todos para a gente se unir numa prece, elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo ao nosso irmão maior, Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso modelo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pela oportunidade que ele nos dá de, usando a tecnologia, mantermos-nos ligados a esses ensinamentos, a essas orientações. Agradecer também aos bons espíritos que coordenam essa atividade no plano espiritual, que nos orientam, nossos mentores, guias, nossos anjos da guarda, pedindo a Jesus que sejamos receptivos a essas orientações desses irmãos, facilitando assim essa ajuda que nos é disponível e que muitas vezes ignoramos ou rejeitamos pela nossa atitude, muitas vezes orgulhosa, egoística, de nos sentirmos poderosos a ponto de resolvermos sozinho qualquer questão da nossa existência. Permanece conosco, Senhor Jesus, nos orientando. E nesse dia especial, pedimos por todos aqueles espíritos que aqui na Terra hoje recebem a missão de receber outros espíritos como filhos, para orientá-los e ajudá-los na sua formação. Que todos os pais possam receber a tua luz e se influenciar por essa luz no seu processo de convivência com seus filhos, no processo educativo, moral, espiritual. Aqui estamos vinculados por essa tarefa. Permanece conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, nos livrando das tentações e nos impedindo de cometer o mal. Que assim seja. Que assim seja. Tarcísio, meu irmão, fique à vontade, a casa é sua. Vou ficar aqui na retaguarda. Qualquer coisa é só avisar. Beleza, Felipe. Valeu, meu amigo. Obrigado. Boa noite aos meus amigos, meus irmãos da Casa de João, irmão Francisco.
de que temos tanta saudade, né? Aqueles nossos encontros, aquelas palestras, aqueles passes, as reuniões, enfim, uma saudade muito grande. Já lá se vão abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses que a gente está distante fisicamente por conta dos cuidados das autoridades, para que evitemos aglomerações e tenhamos todos aqueles cuidados, porque ainda a presença do vírus se faz entre a gente. Já são muitos óbitos, muitos desencarnes no país como um todo. No Ceará, apesar de diminuir o número de óbitos, o número de casos ainda é bem significativo e devemos ter todo o cuidado. Então, que a gente tenha essa compreensão de que em breve, quando as coisas estiverem mais propícias aos encontros, que a gente volte com a carga fraterna total para presencialmente a gente dar continuidade aos estudos do Evangelho de Jesus. E hoje, 9 de agosto, segundo domingo do mês de agosto, dia de celebração dos pais, a gente vai falar sobre o Palavra de Pai. Na realidade é um jogo de palavras, porque nós vamos falar do poder da palavra e a palavra de um pai. Não esse que vos fala, mas nós os pais que somos da nossa responsabilidade, da palavra do pai. Né? Há uns 6 meses, mais ou menos, eu num sonho, em apuros, passando por um momento de dificuldade, e eu não chamei a minha mãe, com quem eu tenho assim uma ligação muito, muito próxima. Eu chamava meu pai. Eu quero o meu pai. Porque me vem a recordação, a segurança, a firmeza, aquele que fechava as portas, aquele que livrava a gente dos perigos da rua, sabe? Que tomava a nossa defesa. Então, é essa a palavra do pai, a palavra de firmeza, mas cheio de doçura, né? Mas antes de falar da palavra do pai, a gente vai falar um pouco sobre a palavra. O que é que nós estamos fazendo da nossa palavra? O que ela representa? Nada de aprofundar, só uma reflexão que a gente vai fazer sobre o poder que tem a palavra falada, a palavra tantas vezes não verbalizada, mas que está dentro do coração e que você deixa com que essa palavra se faça por um olhar, por um pensamento. Palavra que tantas vezes magoa mais do que um tapa. Então, como é que nós trabalhamos a nossa palavra, que é a expressão do nosso sentimento? A palavra que é sempre posterior ao que nós pensamos, né? Então, nós vamos falar um pouco dessa palavra. Daqui a pouco a gente falar um pouco de pai. E cantar hoje uma música de Gilberto Gil, Pai e Mãe, de 1975. Portanto, há 45 anos. Antes da palavra em si, no livro Agenda Cristã, item 32, nós temos um texto muito interessante chamado Sinais. Esses sinais são os sinais que a gente deixa nas pessoas, aquilo que a gente pensa e faz, e que interfere no que o outro pensa da gente, porque aquela energia que nós emanamos por esses sinais vão dizer da gente. E aí, eu quando terminei de ler, opa, tem que ter mais cuidado agora, né? E é interessante o texto. Eu vou ler aqui umas 2, 3 coisinhas.
Só para você nós termos um entendimento de onde é que está aqui a palavra. E a primeira frase já contempla essa palavra. Diz assim: a agenda cristã é do espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Item 1. Sua conversação, sua conversa, sua palavra, seu discurso dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Aquilo que você fala diz de você, das escolhas que você fez em vida. Ou seja, se a sua palavra é uma palavra de otimismo, diz do seu otimismo, do que tem dentro de você. Mas a gente continua. Primeiro foi conversação. 2, suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. A sua decisão diz qual é a posição real do seu espírito. 3, seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. 4, seus impulsos definem a zona mental. Os impulsos, seus impulsos, definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. 5, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Ou, dize-me o que tu pensas e eu te direi quem está contigo. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você está progredindo. Suas solicitações lançam luzes sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas do seu caminho evolutivo. Ou seja, tudo que a gente faz, que a gente pensa, a gente como se ficasse um outdoor, as tais das formas de pensamento, elas elucidam o que você é. Aí ele dá um arremate com o item 11. Não esqueça de que compactas assembleias de encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Então, de acordo com os sinais que nós deixamos na nossa trajetória, uma multidão compacta de espírito nos segue. Tudo isso lá naquela primeira que tem muito a ver com o que nós vamos falar agora. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. O que é a nossa conversação? Aí a gente começa dizendo que o Espiritismo, com Kardec, é muito bom o Espiritismo, sabe? É a coisa melhor do mundo. Cada um tem sua religião, tem suas escolhas, mas o Espiritismo, por assentar-se nesses três instantes, filosofia, religião e ciência, traz uma clareza para nós muito grande sobre o que é o mundo que somos, de onde viemos, para onde vamos. A gente começa a observar melhor as nossas imperfeições, e é interessante, quando a gente erra agora já todo errado, né? A gente erra todo errado, porque agora a gente já está sabendo qual é o caminho. Talvez não tenhamos ainda a força suficiente para atender aquilo que o nosso amigo Felipe disse agora na oração inicial, sabe? Para que o Senhor nos livre das tentações, que ainda estamos nesse patamar de evolução, né? E Kardec nos ensina que o meio prático para que a gente melhore de vida, né, e resistamos a esse mal, é atendermos aquela história do conhece-te a ti mesmo. Conhecermos-nos profundamente, né? Isso daí é um grande caminho. E sobre a questão da palavra,
A literatura mundial tem um exemplo clássico que é muito interessante, de como você pode envenenar o coração da outra pessoa com palavras torpes, com palavras menores, de pouca vibração, por insuflar no coração do outro com palavras aquilo que não é bom, aquilo que não constrói, que não é positivo. É no romance Otelo, de Shakespeare. Otelo é um general que, tão logo houvera vencido os muçulmanos, volta a Veneza, e Otelo era casado com uma mulher muito bonita chamada Desdémona. E aí, um ajudante de Otelo, para fazer inferno com um amigo, com um cabo lá que ele não gostava muito, chamado Cássio, o Iago, que era esse ajudante de Otelo, casado com a bela Desdémona, chega pro Otelo, que era o chefão lá, o generalzão, e diz: rapaz, se eu fosse tu tinha cuidado que o Cássio tá dando em cima da tua mulher. A conversa era mais ou menos essa. E Otelo começou a cair na de Iago. E começou, sabe, fazer inferno, sabe, de aproximações, de encontro, daquelas coisas todas. E Otelo se viu humilhado em sua reputação, que tratou ele mesmo de matar com as próprias mãos a bela Desdémona. Tudo isso porque Iago encheu o ouvido dele de caraminhola e ele ficou depressivo e só tinha na cabeça vingança, vingança. Só que daqui a pouco ele descobre toda a trama. Então o poder que tem uma palavra de você fazer alguma coisa positiva ou não. E esse exemplo de Otelo, ele é muito forte. O que é que nós estamos dizendo com essa boca? Que poderia dela sair coisas positivas, construtivas, edificantes, santificantes. Em Tiago tem lá um trecho que o seu Léo me alertou para isso, em Tiago, a língua. Esse órgão tão pequeno que comanda o homem e que, mal utilizada, é como um cavalo mal governado, ou um navio a pique, que vai a pique. Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa palavra? Será que construímos? Não será interessante que ela edifique em sinais? A nossa conversação, diz André Luiz, identifica-nos o que nós somos. Porque a palavra é a expressão do que vem lá dentro do coração. Conta-se que todos os dias, ao sair da igreja, uma senhora passava por um pedinte. Você imagina ali a igreja o santuário de Fátima, né? Então a senhora, né, bem de vida, né, tal, toda vez que ela saía da igreja, aí tinha aquela pedintezinha ali, que ficava ali perto da porta grande do estacionamento, ela dava dinheiro. Toda a vida abria a bolsa, vomitando. Mas teve um dia que ela não tinha dinheiro. Problemas financeiros na família. E ela, quando passou ao lado da pedinte, disse: senhora, infelizmente, hoje eu não tenho dinheiro para lhe dar. Mas eu gostaria de dizer que, se eu não tenho dinheiro, eu pelo menos posso desejar que a senhora seja muito feliz, pois que a senhora seja muito feliz no dia de hoje. Você sabe o que é a pedinte disse? Olha a força que tem a palavra, né? Minha senhora, hoje você me deu a maior das esmolas
pois me deu a sua palavra e manifestou o seu carinho. Impagável, né? A senhora me deu a sua palavra e manifestou o seu carinho. Isso vale mais do que um monte de dinheiro de ouro. Né? Olha aí, que coisa bacana. A vida da gente é como um iceberg. E a gente precisa ainda desvendar muito. Sabe aquela história que eu disse agora há pouco, do conhece-te a ti mesmo? É como se a gente fosse um iceberg. E quanto mais você baixa na água, tá aqui, o iceberg é aquela montanha de gelo, né, que está lá embaixo e que aparece só um pedaço aqui acima da água. Se você for mergulhar, meu amigo, você vai... Então é isso, daí o homem da caverna lá de Platão era isso, sabe? Do mito da caverna, né? Era um conhecer-se profundamente para poder sair daquele estágio de sombra. Então, quanto mais você mergulha, mais você vai encontrando os seus valores, sabe? E é isso que nós precisamos fazer. É buscar esses valores latentes. Aqueles que não são bons, lutarmos para combatê-los e deixar conosco aquilo que nos edifica enquanto seres humanos que na caminhada aspira à perfeição. Diz a lenda que uma pessoa foi contar para o guru dessa pessoa que havia falado mal de alguma pessoa de modo irresponsável e superficial e perguntou ao guru o que é que ela fazia para reparar o erro. Um aluno chegou para o mestre dele, para o guru, e disse: ó, irresponsavelmente eu falei mal pra caramba de fulano de tal. Irresponsavelmente, eu não podia ter feito aquilo. O que é que eu faço agora, meu Deus do céu, para reparar o que eu fiz de errado com esse meu amigo? Aí o mestre disse: pegue um saco desse de 60 quilos, encha de pena de galinha, de pavão não, que é muito grande, de pombo, penas, encha de penas. Depois solte, encha de pena, depois solte essas penas, abra o saco, jogue tudo fora e daqui a um dia volte. A pessoa fez o que o guru havia ordenado e, ao cabo, depois de um dia, regressou ansiosa pela resposta do sábio. Você será capaz de recolher todas as penas que você soltou ao vento? E deixou que essa pessoa tirasse as suas conclusões. A oportunidade perdida, a palavra dita e a flecha lançada são coisas que não voltam mais. Quando você fere, que você magoa, é como se você soltasse, abrisse o saco das penas e não tem mais condição de reavê-las. A Leide, temos que ter cuidado com as palavras soltas no ar. Não sabemos quem está escutando e como vão interpretar. Leide, a esse respeito, eu vou cantar, assim que a gente entrar na parte dos pais, sobre uma música do Gilberto Gil chamada Pai e Mãe. Sobre isso, Gil faz uma música com um sentimento, aí as pessoas tiveram outro entendimento. E não adianta estar dando explicações também. Enfim. Em algumas ocasiões, vejamos bem, as palavras são como penas ao vento. Em outras, ferem como o veneno da serpente. Mas, infelizmente, às vezes acontece como a história lá de Otelo, que chegou ao cúmulo de matar a Desdémona por conta de fofoca e de fuxico. Aristóteles falava, sabe, que esse veneno do homem parece muito com a história da serpente. A serpente, a língua da serpente tem dois, né, tem aqui no meio, e ela, né, tem duas pontas. Nessa ponta aqui, o veneno, ele acaba com a pessoa que ouve o que você está dizendo. E a outra ponta é com o veneno para fazer muito mal à pessoa
sobre quem você se refere. Gandhi, o Mohandas Karachand Gandhi, dizia que o amor e a verdade representam duas faces de uma mesma moeda. O amor e a verdade representam as duas faces de uma mesma moeda. E que por meio dessas duas forças, do amor e da verdade, pode-se conquistar o mundo inteiro. E foi assim que ele fez com a Índia. Libertou o seu país da dominação inglesa sem levantar armas, sem conflitos bélicos. Essa é a lógica de quem? De Jesus. Essa é a lógica do pensamento de Jesus em relação ao amor ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus todas as coisas. Foi o que ele diz quando foi tentado lá por aquele doutor da lei. E qual é o maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou dizendo Jesus, amemo-nos aos outros como eu vos amei. Quem não ama a si próprio, evidentemente, não terá conteúdo substancial para concretizar o amor ao próximo, ou como diria o cabo do sertão. Quem não se ama, não tem categoria para amar o outro. Como é que eu amo o outro se sequer eu me amo? Eu preciso. Isso chama-se o auto-amor. Não é egoísmo, não é vaidade, não é orgulho, sabe? Não é narciso. É amar-se, é respeitar o seu corpo, o seu tempo, a sua inteligência. É ser grato, sabe? É o auto-amor. Aquilo que eu sou é aquilo que me cabe ser e é o melhor para mim. Amar-se. Amar ao próximo como a si mesmo. Para que eu ame a Deus, eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que me amar. Não um amor narcisista, egóico, não. É o respeito pelo que você é, pelas suas qualidades, pela sua posição social. Evidentemente que tem que lutar por coisas melhores, mas entendendo que não se ama a Deus e a Mamon. Sabe? Que por mais que os homens pensem que a matéria traz felicidade, de forma nenhuma. Dinheiro é meio, não é fim. É a caridade, nem a prodigalidade excessiva, nem a avareza demasiada. Nem aquele que é mão de bebê, nem aquele também que diz que paga tudo para todo mundo, mas às vezes é incapaz de comprar um remédio para um primo, para um pai. Então é amor ao próximo, sabe? A gente se amar, sabe? A gente ter respeito pela gente, sabe? Esse aqui é o grande lance. E é interessante que essa pandemia tem nos possibilitado a fazer essas reflexões. Simples. Palavra de pai, isso que a gente está falando hoje, tem muito a ver com esse amor ao próximo, sabe? Com esse amor amor por quem nos colocou aqui, meus pais, minha mãe e meu pai. Amor por aqueles que eu coloquei no mundo, que em verdade são filhos de Deus e estão na nossa responsabilidade. Né? A verdade é portadora de uma força de atração tão forte. Por isso que nós estamos trabalhando a palavra. Né? Então sejamos sinceros na palavra. Como é que está a nossa conversação? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Se dizer sim, sim, não, não significa dizer que você seja grosso ao falar. Você tem que ser verdadeiro, mas dizê-lo de forma amorosa. De forma que você conquiste pela sua verdade. Que o impacto seja a sua verdade. Sem machucar, sem agredir. Sabe? Ok? E o poder fluídico que tem a palavra. A vibração das palavras depende do nosso estado mental. O que é que nós mentalizamos para dizê-lo? Toda palavra vai impregnada
com nossa assinatura pessoal. A importância da palavra, Emmanuel, no livro Janelas para a Vida, nos ensina que a palavra é tão importante em qualquer domínio da vida que o próprio apóstolo João começa a narrativa evangélica que nos legou com trecho inesquecível. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e que veio habitar entre nós. Do Fonte Viva, cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário, cada vez que a gente fala, que a gente expressa o que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. E a Joana de Ângeles, poderoso veículo de comunicação, a palavra é instrumento que poucos utilizam como deveriam, viu? Poucos utilizam a palavra como deveriam. A boa palavra, e é isso que eu peço à espiritualidade, que para nós que estamos aqui reunidos remotamente à distância, e que para a gente passe para os nossos também, e que para os irmãos desencarnados que nos estejam ouvindo, para que eles acolham em seus corações essas verdades, para que mudemos a nossa caminhada, o nosso padrão, para que a gente tenha mais paz dentro da gente. Observemos o teor de nossas palavras. Vou continuar aqui com a Joana de Ângeles. A boa palavra ergue, ensina, corrige, ampara e salva. A boa palavra ergue, consola, ensina e corrige, ampara e salva. Eu não vou nem contar da má palavra não, que a gente já falou de Otelo, tá bom? Deixa para lá. Já falamos do rapaz que foi perguntar ao guru dele: o que é que eu faço para reparar o mal que eu fiz, porque eu falei muito mal de um cabacular, e como é que eu reparo? E ele disse: coloca penas dentro de um saco, depois solta ao vento. É isso. Não dá mais para juntar. Não dá mais para juntar. E o valor da palavra, para a gente finalizar e passar agora para os pais, rapidinho. Havia um cego em Paris que ele pedia esmola com o chapéu aqui entre as pernas e do lado tinha uma plaquinha. A plaquinha dizia assim: por favor, ajude-me que eu sou cego. Ajude-me que eu sou cego. E ninguém botava nenhum tostão no chapéu do ceguinho. Vai passando um publicitário e vê aquilo e diz: rapaz, eu vou dar uma ajuda a esse ceguinho. Aí fui bem devagarinho lá, pegou a tábua dele, virou, pegou um giz e escreveu outra coisa. E botou agora essa outra coisa para que o povo lesse. Resultado: quando o publicitário vem no final do expediente voltando, que passa lá pelo ceguinho, o chapéu do ceguinho cheio de dinheiro. O ceguinho, pelos passos, reconheceu que era aquele homem. Meu amigo, você foi que mexeu hoje aqui, fez alguma coisa, né, na minha tabuletazinha, nos dizeres. Eu ouvi pela zoada do giz que o senhor escreveu outra coisa, não foi? Pelo amor de Deus, me diga o que foi que o senhor escreveu, porque depois que o senhor escreveu aquilo, choveu na minha horta. Aí ele disse: rapaz, não escrevi muita coisa diferente do que você disse, não. Eu só utilizei outras palavras para dizer a mesma coisa. E o que foi, pelo amor de Deus, que você escreveu lá? Ele disse: hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Ponto. Hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la. Aí todo mundo foi lá e botou a esmola para o ceguinho, né? Agora vamos falar do Dia dos Pais. Hoje, palavra de pai. Em nome dos pais que estão nos ouvindo, em nome dos pais que ainda temos, em nome dos pais que já partiram, em nome dos pais que o serão em breve, em nome dos pais que cumpriram bem a sua missão, em nome dos pais
que vacilaram, que se equivocaram na condução dos seus filhos. Em nome dos filhos que não entenderam seus pais, porque um dia serão pais e vão entender o porquê daquilo que os pais fizeram. Enfim, palavra de pai é a palavra da segurança, mas é também a palavra da ternura. E eu vou começando do livro um desafio chamado Ser Pai, que é que nós, pais espíritas, sejamos os tradutores de Jesus junto aos nossos filhos. Peraí. Que nós, pais espíritas, sejamos os tradutores de Jesus junto aos nossos filhos, iluminados pelo Evangelho, educando-os com segurança e convicção. Olha aí, nós somos os tradutores dos nossos filhos junto a Jesus. Ou seja, Jesus nos ensinou e nós passamos aos nossos filhos aquilo que está como essência do legado de Jesus para nós outros, os seus irmãos. Amor. Então nós, os pais espíritas, sejamos os tradutores de Jesus para os nossos filhos, iluminados pelo Evangelho, educando eles com segurança e convicção. Segurança e convicção. Não tem porto seguro maior, mais efetivo, eficaz e eficiente, se assim queremos dizer, do que nos deixarmos guiar pelo Evangelho de Jesus. Toda a psiquiatria, toda essa coisa que se diz agora, e que são coisas interessantes, que ajudam o homem em sua caminhada, estão contidas nos Evangelhos de Jesus, o maior psicoterapeuta de todos os tempos. Basta que o sigamos. Aquela história, os espíritos não pedem que escalemos o Everest de Chico Xavier. Não pede que escalemos o Everest, só que amemos uns aos outros. Então nós somos os tradutores de Jesus dessa moçada. Os pais da terra, isso aqui está no Dicionário da Alma, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Os pais da terra não são criadores, são zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Sagrado instituto da família. A família é algo sagrado. Então, nós não somos criadores. Os filhos são de Deus, sob a nossa responsabilidade. E quando os bichinhos vêm naquele novo começo, como se fosse um novo ponto de partida, cabe na nossa palavra de pai. Enquanto tradutores de Jesus, promover nas vidas dele esse amor, essa gentileza, nesse mundo de expiação e de prova, pelo perdão, pela generosidade, pela paciência, pelo exercício de tudo isso. Evidentemente que ninguém vai santificar um menino desse da noite para o dia, mas pelo menos que nós sejamos esses tradutores. Olha a responsabilidade sobre as nossas mãos. Que filhos nós vamos deixar para o mundo? O que é que nós vamos ensinar? O meu filho disse, porque a pandemia foi muito ruim, porque eu gostaria muito de estar saindo com o meu filho. Eu disse, pai, tu quer para ensinar? Ele ensinar o quê? Ele é um bom menino, vai ensinar coisas boas. Isso. Ensinemos o que constrói, o que edifica. A gente fica reclamando do mundo lá fora, que o mundo está muito difícil, está muito complexo, complicado. Mas o mundo é o conjunto das individualidades. Comecemos essa mudança por nós mesmos, os pais. Hoje, nessa data que dizem que no Brasil foi por conta do Roberto Marinho, que década de 60, queria vender mais jornal e criou isso. Em Portugal é no dia de São José, né? 19 de março, uma coisa assim. E dizem que a primeira
né? O primeiro dia dos pais mesmo é da época da Mesopotâmia, antigamente, faz tempo, que um filho escreveu para o Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor fez um cartão numa pedra. Deve ter demorado muito, né? E fez lá, papai, né, eu te amo, aquela história todinha. Mas que todo dia é dia de pai. Então a celebração, pela comemoração, pelo presente, é o que menos interessa. O que vale hoje é fazer essa saudação de coração e dizer, por mais que meu pai não tenha sido o show 10, mas ele nos trouxe. Eles são zeladores. Se equivocaram, perdoemos, porque nós também seremos pais, pais e mães. E os exemplos que eles deram para a gente, se não foi dos melhores, tentemos não replicar nos nossos filhos. Se foi bom, intensifiquemos cada vez mais. Não nos esqueçamos, somos os tradutores de Jesus perante os nossos filhos. E aí, o livro dos Espíritos diz alguma coisa sobre a paternidade? Questão 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? No livro dos Espíritos, Kardec esclarece. É, sem dúvida, uma missão. A paternidade é uma missão. E é, ao mesmo tempo, um dever muito grande que obriga mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade diante do futuro. Então, mais do que o que o pai pensa, é um compromisso muito sério. Bem rapidinho. Por que é que o Espiritismo é contra o aborto? Porque, olha, os espíritos têm um trabalho danado. Deus, né? A gente chama Deus, né? Os espíritos. Deus tem um trabalho danado de preparar aquele homem para encontrar aquela mulher. Está um no Japão e outro lá na Heriutaba. E os dois, por magnetismo, acabam se encontrando e tem aquele menino. Então, a missão do pai não é só ser o gerador, fazendo com que a mãe tenha aquela criança tempos depois. Né? A mãe como co-criadora. Né? Essa missão vai para muito mais além. Sabe, são retornos, são reencontros, e que vai depender muito da atenção e do amor do pai à condução dessa criança. Digo isso porque devo ter falhado muito, para não dizer que falhei. Mas as minhas falhas da outrora, eu tentei consertar numa nova caminhada com o Evangelho de Jesus a partir do Espiritismo. Quantas vezes eu não fui um bom pai? Então essa palavra de pai hoje é de alguém que não foi bom pai. Diferentemente do Tito, puxa vida, eu conheço a história do Tito com seus filhos, do Felipe e de outros pais que nos estejam ouvindo. Mas eu vacilei no começo. Eu não fui o melhor pai que deveria ser. Mas aí, os espíritos, rapaz, tu é tradutor de Jesus para ele. Aí demos aquela modificadinha, o espiritismo abriu caminhos muito bacanas e é por isso que hoje eu estou falando palavra de pai. E que parece que para o cabo que já derrapou que nem eu, a responsabilidade aumenta, porque agora eu não posso falhar de maneira nenhuma. Isso é bom demais. A dor é uma bênção que Deus reserva àqueles que Ele prepara, né? E nos prepara para quê? Para a nossa grandeza interior e que a gente brilhe, né? Não para o mundo, não é para nós, mas que a nossa luz seja capaz de acender, de clarear caminhos dos nossos irmãos. Quando nós amamos, o maior beneficiado somos nós. Somos nós. Não é? Deus coloca a criança sob a tutela de seus pais para que esses a dirijam no caminho do bem. E facilitou a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Aí o bichinho, quando está novinho, aí a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar qualificado no Evangelho de Jesus para fazer com aquela criança. Aquela criança é um espírito velho, mas é um novo começo. Então aí ela vai, aí, sabe, é como se a gente tentasse, opa, isso aqui não é legal, a gente fica, né? Com o nosso cuidado, o nosso carinho, o nosso amor, para que aquelas coisas que não foram bacanas lá de trás, eles não venham a apresentar agora. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, ok? André Luiz.
fica clara a missão sagrada e divina atribuída aos pais biológicos ou adotivos. Afinal, eles são peça fundamental no destino reencarnatório. Olha aí, isso que a gente estava falando. No destino reencarnatório do menino ou da menina, os pais têm uma importância capital. Aqueles que estão sob a sua tutela. André Luiz esclarece que abre aspas, a paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Olha, vamos lá. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócios dos mais altos para o espírito encarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Mamãe e papai, tudo bem que nós sejamos hoje avós, mas repassemos essa informação para os nossos filhos e netos que terão filhos e netos, aos nossos netos que terão filhos e netos, aos nossos bisnetos, tataranetos e escanchanetos, que pai e mãe têm um sacerdócio em mão, que é a condução desses espíritos que reencarnam. Se o Supremo Criador te dá um filho, treme pelo sagrado depósito que te confere. Faze com que esse filho, até os 10 anos, te admire, até os 20, te ame. Faze com que os teus filhos, até os 10, te admire e até os 20 te ame. Sê para esse filho, até os 10 anos, seu pai. Até os 20, seu professor e até a morte, o seu amigo. Palavra de pai. Sejamos amigos dos nossos filhos e das nossas filhas. Amigos. O que é um amigo? É aquele que você é o confidente, aquele que você respeita. Jesus chamava os seus discípulos de amigo, quero chamá-los de amigos. Aquela história, eu não vou chamá-lo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. O seu senhor faz. Por mim, eu vou chamá-los de amigos. Amigos, sejamos amigos dos nossos filhos. Numa relação extremamente responsável, justa, ok? E aí vem o nosso Gil. Gil fez uma música do disco 1975. 1975 eu tinha 15 anos. E Gil fez essa música chamada Pai e Mãe. E foi depois interpretado de forma equivocada, mas o Gil falou. O pai do Gil era médico na Bahia, em Salvador. Negro, médico, que por sinal até cuidou do pai do Caetano Veloso, né? Então ele queria um bem muito grande a esse pai, né? Que era um cara lá super famoso. Como é que um médico negro, né, conseguia chegar onde chegou, formar-se e tudo? E a música tem duas partes. Vou contar a segunda parte, que é o Gil dizendo que quando meu pai, que eu tanto amo, quando você me vir beijar um amigo, um homem, saiba que eu estou beijando um amigo. Por isso que nós falamos agora, seja o professor do seu filho até a morte. Então, para Gil, o pai dele era um amigo, né? Até os 20 seja o seu professor, até a morte e tal. Então, acima de tudo, sejamos amigos, né? Amigos. E era esse o sentimento que o Gil tinha pelo pai. É assim, ó. Como é minha mãe, como vão seus temores, meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo, quando me vir beijar outro homem qualquer. Diga a ele que eu, quando beijo um amigo, estou certo de ser alguém como ele é, alguém com sua força para me proteger, alguém com seu carinho para me confortar, alguém com olhos e o coração sempre aberto para me compreender. Olha que beleza! Quando você me vir beijar outro homem qualquer, fique sabendo
que é como se eu fizesse a você, sabe, com toda a ternura, com todo o carinho do teu filho, né? Genial, né, o nosso giro, né? Olha que cor bonita de Mário Quintana, tá na hora? Ixi, tá faltando já bem pouquinho. Só ler essa aqui do Mário Quintana. Pai, 3 letras apenas. Pai, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. Também o céu tem 3 letras, e nele cabe o amor infinito. Para louvar o nosso Pai, todo bem que se disser, nunca há de ser tão grande como o bem que ele nos quer. Palavra tão pequenina, bem, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Pai, palavra de Pai, sejamos amigos dos nossos meninos. Se os nossos pais não foram aquele melhor exemplo, perdoemos e amemos, porque é provável que a gente volte com eles e eles peçam para voltar conosco, para fazer agora a coisa certa. E nós podemos até inverter posições. O teu pai volta como teu filho, tu voltarás. Enfim, com aqueles que ainda deixamos alguma sombra, algum resto de algo a pagar, de algo a consertar, a gente vai ter esse retorno, essa graça da reencarnação, que é o amor é aquela história do Chico Xavier. Se não fosse a reencarnação, não faria sentido a existência de Deus, né? Então ele nos permite a reencarnação para que a gente, sabe, se reencontre e refaça caminhos e termine por amar, né? Então vamos fazer, Felipe, a gente faz a nossa prece final logo agora. É isso, Felipe? A gente pode ainda comentar alguma coisa, Tarcísio. Aí faz a prece final depois dos comentários, né? Isso. E aí, assim, eu quero deixar aberto aqui para quem quiser deixar alguma mensagem, né, fazer alguma consideração. Enquanto você falava, Tarcísio, eu me lembrei de uma oportunidade, lá naquele trabalho que eu comentei outra vez, de fazer o evangelho numa casa de acolhimento de Sim. pessoas que passam por um processo de recuperação, né, principalmente questões de vício e de questão de abandono na rua. E uma vez nós estávamos lendo aquele trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o ensinamento de honrar pai e mãe, né? E, pois é. assim, uma realidade muito comum lá, que veio à tona no compartilhamento lá que foi feito, foi a questão da estrutura familiar, que muitas vezes permitiu com que aquelas pessoas estivessem naquela situação hoje, né? E quando eu coloquei lá a questão do evangelho, do honrar pai e mãe, muitos deles compartilhavam do mesmo sentimento, né? Como honrar uma pessoa que pode não ter sido uma boa influência na sua vida, ou pode ter sido, muitas vezes, quem o agredia ou quem o tratava mal, né? E é muito interessante a abordagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vê isso também em outras obras, como a gente deve ser grato pela vida, né? Como a gente deve ser grato pela oportunidade de estarmos encarnados, mesmo que isso depois o meio pelo qual nós obtivemos isso, que são os nossos pais, mesmo que depois a atitude de algum deles não venha a ser uma atitude mais adequada, né? Então, assim, é uma discussão de entender o papel de cada um na nossa vida, né? De entender a gratidão que devemos ter por estarmos vivos hoje, né? E reconhecer isso, buscando, de toda forma, quem sabe, o perdão,
né? E aí eu fui buscar, tem no livro Entre a Terra e o Céu, do Chico, dentro da coleção do André Luiz, tem um trechinho que ele fala de um evangelho no lar que está sendo conduzido pela dona Antonina, com os filhos, né, numa mesa, e ela começa a falar do perdão, da iniciativa do perdão, e um dos filhos, o Haroldo, que era o mais velho, e provavelmente por isso tenha sofrido mais essa questão da ausência do pai, ele começa a questionar a mãe sobre até quando a gente deve perdoar, né? Mesmo sendo a ofensa tão grave. E aí ela, sabendo mais ou menos do que ele queria tratar, perguntou a ele do que é que ele queria falar com aquelas questões, né? E ele diz assim no livro: refiro-me ao papai. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo o mal que nos fez? E aí ela faz uma abordagem muito bonita, colocando justamente essa questão do porquê alimentar o rancor contra aquele que deu a vida a gente, né? Mesmo sabendo que por uma questão pessoal de ainda não estar completamente esclarecido, ter cometido as falhas. E aí ela conclui com a seguinte colocação que eu queria ler aqui para compartilhar. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Olha aí. Ele é credor, né? Vosso pai é credor, né? Assim, sabe? Quando você vir, né, de pais e filhos, muitas diferenças, muitas desafeições, meu amigo, pode buscar isso aí, que, como a Antonina disse lá, né? Tem alguma coisa lá que não ficou bem esclarecida, e vai ter que voltar. E vai ter que voltar, sabe? Então, vamos tê-lo por credores nossa nessa existência. Mas esse entendimento é complicado. O Espiritismo, felizmente, nos faculta essa compreensão. E para quem não tem, vai sofrer talvez um tanto mais. Mas nós hoje sabemos. O meu pai não era o exemplo melhor de beijar filho, éramos 10, né? Mas o carinho, hoje, com 63 anos, o entendimento que eu tenho do meu pai, eu ergueria um panteão a ele. Porque tudo que ele fez foi perfeito. Tudo que ele fez tinha por objetivo dar o mínimo para a gente, sabe? Mesmo aquelas ruins que não davam. A história do pais ruins, filhos bons, né? Então, eles são realmente os nossos heróis. Muitas vezes são aqueles que seguram as emoções, as lágrimas, para passar aos filhos a firmeza e a segurança de que tanto precisamos, sabe? Então, se a gente teve essa diferença com os pais, procuremos agora entender que eles são credores da gente por nos trazerem para cá. E que por mais que eles tenham vacilado conosco, vem cá, por mais que eles tenham vacilado com a gente, que a gente não vacile mais com eles, assim que a gente os entenda e os perdoe, né? Dá tchau, Bernardo. Tchau. E aí, Bernardo, tudo bom? Ei, Bernardo, deixa eu só terminar. Dê um beijo para todo mundo. Esse é o Bernardo. Olha, quem é que me garante? Quem foi esse menino na minha vida? Esse menino pode ter sido um desafeto e vem no sangue. Olha como é perfeito, né? O sangue resgata o espírito para ver se a gente, sabe, se a gente se emenda. Então, só vai terminar esse conflito quando houver o amor estabelecido entre a gente. Então, se não deu agora, se não deu, positivamente não deu, agradeçamos ao Pai amantíssimo a oportunidade. Tentemos perdoar, porque a gente vai voltar a se encontrar.
Não adianta, nós todos iremos voltar a nos encontrar. A lei não passará enquanto um só I e um só J não tiverem exatamente sido perfeitamente escritos, né? E tem aí eu vou trazer aqui outro livro, que é esse livro do Hermínio, chamado Nossos Filhos São Espírito. E aí fica de recomendação tanto para pais como para mães. Eu queria ter tido acesso a esse livro há 16 anos atrás, mas infelizmente eu não tive na época. Isso. Mas infelizmente eu não tive à época. Mas o Hermínio traz aqui uma colocação muito importante para a gente, principalmente a gente do meio espírita. Esse livro ele diz que não escreveu necessariamente para espíritas, mas escreveu com o ensinamento da doutrina espírita. E ele diz aqui o seguinte, que a menos que a gente não tome a real noção da nossa realidade espiritual, nós nunca seremos verdadeiramente pais e filhos, né? Só com essa percepção da realidade espiritual, dessas diferenças que podem se apresentar, dessas questões que trazemos de outras vivências, né? De outros encontros que já tivemos, só essa percepção dessa realidade nos permitirá exercer plenamente essa figura, né? Seja de pai ou de filho nesse processo evolutivo. Né? Eu tenho 2 minutos ainda. Fique à vontade. Uma história muito interessante de um filho que achava que o pai dele era bem maluco, sabe? E ele tinha uma mania de umas pescarias, sabe? Aí um dia o pai disse, meu filho, vamos para a pescaria comigo? Ele disse, não, pai, não vou não. Eu vou lá na pescaria com o senhor. A mamãe já disse, o senhor não pega um peixe. Não, pai, bora lá hoje, deixa comigo. Aí botou o menino dentro do carro. Rapaz, rodaram assim, uns 500 quilômetros para essa pescaria. Aí, quando chegaram lá, disse, agora vamos deixar o carro aqui, vamos pegar o material da pesca, anzol, né? E vamos andar 1 quilômetro no meio do mato. Mas, pai, você não está vendo que isso é coisa de doideira? O senhor nunca pegou um peixe. Pai, o senhor está precisando de um psiquiatra. Aí ele disse, olha, os meus 2 amigos, o Antônio é psiquiatra e o Zezinho é psicólogo. Deixa comigo, vamos lá comigo. E o menino já entende explodir com o pai, né? Maluco. Aí, quando chegou lá, ele disse, olha, esse local aqui mais à esquerda, lá daquele marco que tem ali no açude, é onde dá umas tilápia maior que tem. Aí ele foi rindo. Esse pai é muito doido, meu. Aí ele falou, espera aí, eu não quero pegar tilápia pequena, eu quero logo um grandão, maior que tiver. Rapaz, aí, a vara e pegou o peixe. Quando pegou o peixe, rapaz, uma tilápia de quase 3 quilos. Levou lá fora da água. Agora, meu filho, eu vou lhe dizer por que é que eu não levo esses peixes para casa. É porque eu pesco só por esporte. Aí tirou aqui bem direitinho. Volte, meu filho, para dentro d'água, vai lá para perto dos seus irmãos. Aí o menino começou a ter outra percepção do pai. Puxa vida. Pai, quer dizer que... meu filho, eu venho aqui pelas tensões, eu sou advogado há muito tempo, sabe? Então, eu não pego um peixe para comer. Por isso que eu nunca levei nenhum para casa. Aí um menino de 8 anos começou a entender que, pô, esse meu pai é muito radical. Quer dizer, às vezes você tem uma percepção de um pai por uma coisinha simples que seja uma ação, uma reação, e não tem... Você vê que aquele menino, né? Assim, não se dá o trabalho de perscrutar, de identificar dentro daquele coração potencialidades inúmeras. A minha sobrinha estava falando agora aqui, e essa minha sobrinha, o pai dos filhos dela, era um cara muito legal. Um cara muito legal. Um grande pai, sabe? Então, o que é que fica do nosso pai? O amor, a coisa boa. Aquilo que fica faltando, na outra romagem terrena, a gente se acerta, sabe? Criaram simples e ignorantes,
em busca da perfeição, a gente vai chegar lá sim. Ok? Descobrindo nosso Pai essas sutilezas da graça, do amor, da generosidade, do exemplo, sabe? Para que sejamos também essa gentileza para os nossos filhos. Isso é a palavra de Pai, né? Fazer a nossa prece final? Por favor. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao Mestre amado Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, no Dia dos Pais da Sociedade de Consumo, para que vivenciamos não só hoje, mas todos os dias do ano, essa figura que, juntamente com a mãe da gente, tem sob a responsabilidade um verdadeiro sacerdócio, que é o de colocar nos corações dos filhos o Evangelho de Jesus, dando-lhes aos pais a condição de tradutores desse Evangelho, nosso Mestre amado. Que no dia de hoje, como no dia de amanhã, como no dia de ontem, como em todos os dias por vindouros, como em todos os dias que foram, sejamos gratos ao Pai Maior pela oportunidade de termos tido o Pai que temos ou que tivemos. Porque da generosidade com que os tratarmos, também seremos tratados. Não critiquemos os nossos pais, porque até os erros deles servir-nos-ão de guia para que não os reproduzamos com os nossos filhos. Entendimento, paciência, carinho. Se o Alzheimer lhes tocar, tenhamos toda a paciência do mundo. Porque é uma lei chamada de causa e efeito que nos faz acordar, e o Espiritismo nos ensina isso muito bem. Sejamos generosos, sejamos pacientes. Eles são luzes em nossas vidas, e a nossa palavra, tantas vezes retinta de dureza, nada mais é do que o exercício da ternura e do amor por aqueles que estão sob a nossa guarda. Aos que vacilaram, a possibilidade de se reencontrarem no Evangelho de Jesus e palmilharem nova caminhada. Aos que acertam, luzes para a melhor face. Aos pais por vindouros, o exemplo a dar aos seus filhos, começando de já, a essa entrega a Jesus, porque somente com esse Evangelho instalado em nossos corações, nós teremos condição de fazer esse mundo novo tão almejado, começando em cada um de nós, pais, mães e filhos. Senhor, pelo dia de hoje, gratidão. Pelos dias que se foram, muito obrigado. Pelos dias que vêm, dá-nos a luz, a claridade do Evangelho, para que tudo enfrentemos com destemor, com alegria. Pois a gratidão é tudo de bom em nossas vidas, por sabermos que Jesus está no leme. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Dessa forma, a gente encerra a nossa atividade da noite. Lembrando a todos que amanhã nós teremos uma atividade especial, recebendo o Geraldo Lemos Neto, diretamente de Minas. Ele que vai falar sobre Espiritismo e Chico Xavier, que é uma atividade conjunta da Casa de João Irmão Francisco com o Grupo Espírita Renascer. Então, a partir das 8 horas amanhã,
aqui na página da Casa de João Irmão Francisco, nós teremos essa conversa com o Geraldo Lemos Filho. Geraldo Lemos Neto, desculpa. E agradecer a todos pela participação hoje, desejar a todos uma boa noite e uma boa semana que se inicia, mandando um abraço especial aos pais, sejam eles aqui no plano material ou no plano espiritual, que onde estiverem possam receber o nosso carinho, o nosso amor, nossas vibrações de gratidão pela vida e pelos ensinamentos. Um grande abraço a todos e até a próxima. Boa noite a todos, boa semana, até a próxima. Tchau, Felipe. Até mais, Tarcísio.